Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto? Está lá na sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele diz assim: olha, gente, eu não estou podendo conversar com vocês como se eu estivesse conversando com homens e mulheres espirituais. Paulo dizendo isso, eu estou tendo que conversar com vocês como homens e mulheres carnais. Eu não posso dar a vocês um alimento sólido do Evangelho de Jesus Cristo, porque senão vocês vão vomitar, vão ter uma indigestão e vão morrer. Eu estou tendo que criar vocês com leite, leitinho Nan, porque eu estou falando com crianças espirituais, com gente que ainda não entendeu a abrangência do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Paulo escreveu isso à igreja em Corinto e você vai entender isso agora, por que Paulo escreveu isso. Eu quero contar uma experiência aqui, que eu estava conversando esses dias, essa semana, né? Eu saí à noite, estávamos, minha esposa e eu aqui em casa, arrumando janta à noite, e eu saí, fui ali, aqui ao lado da nossa casa, eu fui num bar para comprar uma cerveja, para a gente tomar uma cervejinha aqui em casa, ouvir uma música enquanto a gente fazia janta juntos. Né? E aí, quando eu cheguei lá no bar, estava tendo o jogo do Galo, e lá eu conheço todo mundo, e o pessoal começou a me chamar: ô pastor, o Galo tá ganhando, vem, o Galo tá empatado, sei lá, ora aqui pra gente, ora pro Galo, brincando comigo, né? O pessoal, brincadeira, são amigos meus. E aí, nesse bar tinha um senhor que eu sou cliente dele, ele tem uma pizzaria gospel, ele é evangélico, ele tem uma pizzaria gospel e eu sou cliente dele há muitos anos já. Compro lá, tem gente que fala que eu não gosto de evangélicos, né? Mas a pizzaria que eu sou cliente é evangélica. A lanchonete que eu sou cliente é evangélica. O dono do supermercado onde eu compro é evangélico. Inclusive, você entra lá dentro do supermercado, tem um som lá que você só ouve música evangélica. O supermercado é enorme aqui no bairro. Mas eu não compro na lanchonete gospel porque é gospel, porque é evangélico. Eu compro lá porque eles me dão um bom atendimento, eu gosto de ser bem tratado onde eu vou gastar o meu dinheiro, eu exijo ser bem tratado, ser bem atendido, e o produto tem que ter qualidade. Então eu frequento essa lanchonete gospel, essas pizzarias gospels, esses supermercados gospel, não é porque é gospel, é porque lá me dá o atendimento esperado por mim, à altura que eu exijo, entendeu? Tem nada a ver com religião. Podia ser de um satanista, de um budista, de um macumbeiro, de um espírita, que se eu fosse atendido assim, bem, e se o produto for bom, é lá que eu vou comprar. Comigo não existe esse negócio, não. Eu sou consumidor, não importa se é um espírita, um evangélico ou um macumbeiro que está me servindo o que eu estou comprando. E aí ele perguntou: pô, o pessoal está te chamando de pastor? Perguntou pro pessoal, né? Brincadeira. Não, ele é pastor. Mas o cara é meu cliente, há mais de 2 anos eu não sabia que ele era pastor. E aí eu
tive essa oportunidade de sentar com o dono dessa pizzaria gospel. Lá ele estava assistindo o jogo do Galo aqui do lado da minha casa. Ele é atleticano. E ele foi e me perguntou, mas e aí agora que você não está mais na igreja, como é que você está servindo a Jesus? Eu falei para ele, ué, mas Jesus não está lá dentro da igreja, não. Para servir Jesus você tem que ir em outros lugares. Jesus está lá debaixo do viaduto fumando pedra. Jesus está lá na praça, encolhido de noite, sentindo frio e morrendo de frio. Jesus está lá na cadeia, está lá na penitenciária preso, porque ele cometeu uma porrada de crimes. Está lá preso. Jesus está lá no hospital doente, amargurado. Jesus está lá. Esse cara arregalou um olho gigante para mim e falou, que isso? Você é doido, isso é blasfêmia, isso é heresia. Jesus é Deus, Jesus é santo, Jesus não está lá usando droga não, Jesus não está no hospital não, Jesus não adoece, Jesus não está preso não, porque ele não comete crimes. Jesus não está com fome não, ele é o pão da vida. Jesus não está com sede não, ele é a água da vida. Jesus não passa frio não, ele é o sol da justiça. Eu falei, meu filho, por favor. Aí essa passagem de Paulo na hora veio na minha cabeça. Poxa, eu estou tendo que, não pode dar alimento sólido para esse povo, senão eles vomitam. Aí eu fui e peguei a passagem onde Jesus diz o seguinte aos seus discípulos. Vai ser assim o reino dos céus, disse Jesus. Vinde a mim, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que foi preparado por herança antes da fundação do mundo. Mas por que, Senhor? O Senhor está chamando a gente para ir, por que a gente merece isso? Aí Jesus vai e responde. É porque eu, Jesus, tive fome e vocês me deram de comer. Eu, Jesus, tive sede e vocês me deram de beber. Eu, Jesus, tive frio e vocês me agasalharam. Eu, Jesus, não tinha uma casa e vocês me acolheram na casa de vocês. Eu, Jesus, estava preso e vocês foram me visitar na penitenciária. Eu, Jesus, estava doente e vocês foram no hospital me visitar e pensar nas feridas. E aquele pessoal, Jesus que contou isso, essa parábola, essa analogia de qual vai ser o critério de salvação no último dia. E esse pessoal olhou para Jesus e disse, mas Jesus, quando foi que a gente te viu com fome? A gente nunca te viu com fome, a gente nunca te deu comida, Jesus. Quando foi que a gente te viu com sede? Jesus, a gente nunca te viu com sede. O Senhor transforma, o Senhor multiplica pães. Como é que o Senhor pode estar com fome? O Senhor é a água da vida. Como é que o Senhor pode estar com sede? Quando foi que a gente te viu com sede e te deu água? Isso nunca aconteceu. Quando foi que a gente te viu, Jesus, com frio e te agasalhamos? Quando foi, Jesus, que a gente te viu preso? O Senhor nunca cometeu nenhum crime para ir para uma penitenciária. Quando foi, Jesus, que a gente te viu enfermo? O Senhor cura os enfermos, ressuscita mortos. Como é que o Senhor pode ficar enfermo? Quando foi que nós te vimos enfermos e nós fomos à Santa Casa te visitar? Aí Jesus olhou para eles e disse o seguinte: quando vocês fizeram isso ao mais insignificante de todos os seres, de todos os pecadores,
que eu morri por eles, vocês estavam fazendo a mim. Quando vocês serviram essas pessoas, era a mim que vocês estavam servindo. E eu fui e usei essa parábola, essa analogia de Jesus a respeito do reino e dos critérios da salvação que Jesus explanou claramente aos seus discípulos. E ele ficou revoltado com aquilo. O cara não aceitou nem o argumento de Jesus. Falou, não, Jesus não está debaixo do viaduto fumando crack. Jesus é santo, Jesus é Deus. Jesus não está lá na penitenciária preso. Jesus é santo. A mesma pergunta que eles fizeram para Jesus, quando foi Jesus? Aí eu lembrei na hora da passagem que Paulo fala, olha, vocês são meninos. Vocês acham que amar Jesus é amar um ser invisível. Amar a Deus é amar um ser invisível. Não, meu irmão. Deus só aceita amor no próximo. Deus só aceita ser servido no próximo. Não tem como eu servir a Deus de outra forma a não ser servindo todo pecador por quem Jesus Cristo morreu, por pior que ele seja. Não tem como eu amar a Deus a não ser no próximo, amando todo pecador incondicionalmente como Jesus Cristo amou na cruz. Simples assim. Só existe uma forma de servir e amar a Deus, amando o pecador por quem Jesus morreu e entregou sua vida. E eu expliquei isso para o cara, evangélico, há mais de 40 anos, eu tenho o mesmo tempo de igreja do que eu, né? Eu tenho 46 anos de igreja, ele tem mais ou menos nessa faixa, e o cara não aceitou o argumento de Jesus Cristo que eu mostrei para ele. Aí eu lembrei da passagem de Paulo, olha gente, está aqui, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como bonecos orgânicos, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportar alimento sólido, porque ainda sois carnais, apenas seres orgânicos, habitando um ambiente de confissão de fé. Vocês são apenas pessoas do corpo, das produções do sistema do conjunto orgânico. Portanto, havendo entre vós esse sentimento, não sois ainda vós carnais? Vocês não entenderam nada da cruz ainda? Vocês ainda não entenderam neste mesmo capítulo, dessa mesma carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto? Ele fala no capítulo 2, a partir do versículo 12, ele fala o seguinte: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, ou como o texto grego sugere, o Espírito aprisionado, mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que a gente possa conhecer o que por Deus nos foi dado de graça, a santificação e a salvação de graça. De graça. Disto também falamos, não em palavras fundadas pela sabedoria humana, porque sabedoria humana não tem nada a ver com o espírito e vida do Cristo, mas sim por palavras ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, e não conferindo coisas espirituais com coisas carnais. Quando Paulo fala carnal, ele está dizendo do homem animal, do homem intuitivo, instintivo, o instinto animal, que age por emoção ou por aquilo que acredita ser certo e ser justiça, mas a justiça de Deus não é a justiça da carne.
Que dá vontade, obviamente que dá vontade da gente pegar um vagabundo e encher ele de porrada, isso dá. Você acha que não dá essa vontade de mim? Não. Mas é a minha vontade, da minha carne, da minha lógica de justiça. Só que a minha lógica de justiça não tem nada a ver com a lógica de justiça de Deus, porque se a lógica de justiça de Deus fosse a mesma lógica de justiça que eu tenho na minha mente, carnal, o ser humano não existiria mais, porque Deus é santo. E ele ia vir destruir todo mundo, igual os fariseus querem. Destruir os pecadores. Só que o homem espiritual confere coisas espirituais com coisas espirituais, que é o sacrifício do Cristo. O Deus Santo escolheu descarregar toda a sua ira, que deveria vir sobre mim, sobre você que é pecador, descarregou sobre o seu filho que é santo. Essa foi a justiça de Deus. Isso para Deus é justiça. Perdão incondicional. O amor que encobre uma multidão de pecados. Ele pagou o preço para que a culpa não fosse minha. Ele pegou minha culpa. Sabe de quem que é a culpa do meu pecado? De Jesus. Sabe por que é dele? Porque Jesus pecou? Não. Porque ele falou, Samuel, vou pegar essa culpa aqui e levar para mim. Dá licença. E eu dei licença. E ele pegou minha culpa e levou para ele. E Paulo continua. Ora, o homem natural, o homem da alma, que age com aquilo que sua alma sente, o homem almal, o homem almático. A palavra original para homem natural é o homem psíquico, que age com aquilo, com o seu raciocínio caído de vingança em nome de Deus, o cara errou, tem que... Bandido bom é bandido morto, Messias. Já pensou se bandido bom fosse bandido? Imagina Jesus na cruz lá e o ladrão da cruz olhou para ele e falou, lembra de mim quando entrares no seu paraíso. Jesus olhava para o ladrão da cruz e falava, vai pro inferno, pô. Bandido bom é bandido morto, vai sofrer no inferno agora. Você já pensou? Que Jesus desgraçado era esse, hein? O homem natural, o homem almático, psíquicos, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus lhe são loucuras. É loucura, né? Você amar um bandido, perdoar um assassino, perdoar um pedófilo, como Jesus perdoou na cruz, perdoar um matricida, um parricida, um estuprador. Meu irmão, aquele que quer vir após mim, negue a sua alma, negue o seu psíquicos, negue o seu raciocínio carnal e comece a conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E ajam assim. Isso é negar a si mesmo. Samuel defendendo bandidos. Você acha que eu não sinto raiva, que eu não sinto ódio, que eu não sinto rancor, que eu não sinto mágoa, que não dá vontade de encher certos caras aí de porrada por causa das coisas que eles fazem na sociedade? É claro que dá. Mas é aí que entra, negue-se a si mesmo. Você acha que não dá vontade de deixar esses caras vagabundos aí apodrecer na cadeia, passar fome, passar mal lá, até morrer? Tá, mas isso sou eu, o homem carnal que eu sou. Entretanto, todavia e sobretudo, Jesus Cristo disse, negue a si mesmo, negue a sua alma, negue o seu psique, o seu raciocínio lógico, humano, carnal das coisas, e comece a conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Porque a justiça é o que eu fiz na cruz e não o que você quer fazer.
Aquilo é justiça de Deus. Eu vejo gente dizendo aí, a justiça escapou da justiça do homem, mas a justiça de Deus não falha. Meu irmão, só que a justiça de Deus é perdoar o cara e salvar. Não é a justiça que está aí na sua cabeça de ir lá torturar, bater, matar, deixar passar fome, passar mal na cadeia. Não, a justiça de Deus é totalmente diferente da justiça do homem. A justiça do homem pune, a justiça do homem condena, a justiça de Deus livra o homem da culpa e o salva apesar de todos os seus pecados. E quando eu ajo dessa forma, apesar do que eu sinto ser totalmente o contrário disso, quando eu ajo dessa forma, eu estou negando a si mesmo, tomando a minha cruz de me contrariar para amar todo pecador por quem Jesus morreu incondicionalmente. O homem almático, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Isso é loucura para você, né? Sabe por quê? Quando você acha que perdoar um bandido é loucura, perdoar um pecador é loucura, porque você é um carnal. Você não entendeu a cruz, você não entendeu o Cristo, você não entendeu o homem espiritual. Porque as coisas do Espírito de Deus são loucuras para o homem carnal e ele não pode entendê-las. Fica aí, eu tinha muito mais para falar, mas não tem tempo agora. Que Deus abençoe vocês, eu espero ter contribuído com alguma luz na sua mente. Fique com Deus.